E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças entre Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth. Tudo isso para a gente conseguir entender qual que vai ser a melhor maneira da gente montar ali a nossa casa inteligente, né? Então eu quero passar um pouquinho para vocês sobre o conceito das coisas e por fim eu quero mostrar um exemplo de como tudo funciona. Eu fiz um exemplo bem legal aqui no Photoshop que eu acho que vocês vão curtir. E é isso pessoal, bora lá pro vídeo. Vamos começar pelo Wi-Fi, pessoal? O Wi-Fi é uma das tecnologias que acho que a gente está mais acostumado em usar, né? A gente tem o Wi-Fi no notebook, no celular, nas TVs novas, então todos esses dispositivos conseguem se conectar ao nosso roteador e ter acesso à rede e à internet. Os dispositivos inteligentes não são diferentes, alguns também têm esse suporte ao Wi-Fi e conseguem conectar diretamente na sua rede. Existem pontos positivos e pontos negativos, né? Vamos começar listando os positivos. O Wi-Fi geralmente tem um custo muito baixo, então você vai encontrar dispositivos inteligentes por um preço bem mais acessível do que as outras tecnologias. Outro ponto positivo também é que o Wi-Fi não necessita de nenhum hub, você não precisa de nenhum hardware extra para conectar aquele dispositivo à sua rede, é só você conectar e sair usando. Geralmente esses dispositivos que têm o suporte ao Wi-Fi, eles utilizam a frequência de 2.4 GHz. Isso significa que você vai ter um alcance muito bom dentro da sua casa, apartamento ou local onde você quer instalar o seu dispositivo inteligente, comparado a uma conexão de 5 GHz. Apesar de 5 GHz ser muito mais rápida do que o 2.4, você realmente não precisa de tanta velocidade assim para trafegar dados, né? Se você for pensar bem, vamos falar sobre uma lâmpada. Uma lâmpada ela pode receber e enviar a informação de que ela está ligada ou desligada. Quantos bytes você precisa para isso? Você com certeza não precisa de 600 megabits de velocidade para transferir isso, que é o que a gente tem numa rede de 5 GHz. Então, se você tem uma rede de 2.4, você tem o alcance grande e ainda tem velocidade o suficiente para mandar esse tipo de informação para o seu roteador, né, para a sua rede. Falando um pouco dos pontos negativos, pessoal, acho que um dos maiores que a gente pode dizer aqui é o gasto energético do Wi-Fi. O Wi-Fi precisa de muito mais energia para funcionar do que comparado com Zigbee e Bluetooth, por exemplo. Então, em dispositivos que funcionam a bateria, por exemplo, sensor de movimento, sensor de porta, de temperatura, o consumo energético deles vai ser muito maior para conseguir manter essa conexão. Então, você precisaria trocar essa bateria muitas vezes ao ano, né? O que é uma coisa ruim. Imagina você ter 20 sensores na sua casa e você ter que trocar a bateria daqueles 20. É muito complicado, mas existem outras tecnologias que gastam menos bateria, que a gente vai comentar já já. Um outro ponto é a questão da segurança, pessoal. Quando você tem um dispositivo que se conecta diretamente à sua rede, né, pelo Wi-Fi ali, ele também pode se conectar diretamente à internet e expor algumas portas que outras pessoas podem invadir. Também pode ser que ele compartilhe as suas informações, né, de uso daquele dispositivo ou até mesmo da sua rede com outras pessoas, enviando para outros servidores. Então, no momento que a gente está de que dados é uma coisa muito valiosa, é um pouquinho complicado você ter esse tipo de informação vazando, né? Você precisa confiar muito no trabalho da fabricante para ter certeza que ela não está mandando nada de errado ali ou fazendo alguma coisa de suspeito. Então esse é um dos pontos negativos que a gente precisa ter bastante atenção quando a gente utiliza dispositivos Wi-Fi. Encerrando com o Wi-Fi aqui então, pessoal, um resumão para vocês é que quando você compra um dispositivo Wi-Fi, ele vai gastar mais energia, mais bateria, mas ele vai se conectar diretamente com o seu roteador. Então você não precisa de nenhum hub, vai ter a conexão ali bem tranquila. Agora, pessoal, tá na hora de a gente conversar sobre Zigbee e eu quero falar um pouquinho também sobre Z-Wave. Os dois ali andam um pouquinho juntos em questão de tecnologia. Bora lá! Dentro do Zigbee, pessoal, a gente tem algumas denominações que a gente precisa entender antes de entender o conceito completo. No Zigbee, a gente tem 3 tipos de dispositivos: o coordenador, o roteador e o end device. Esse coordenador, pessoal, ele vai coordenar todos os dispositivos e conexões, converter tudo isso e entregar uma mensagem para a sua rede, para o seu roteador, de uma maneira que ele entenda. O roteador é igual o roteador Wi-Fi, ele vai pegar aquele sinal do coordenador e rotear para outros dispositivos para que eles se conectam. E o end device é um dispositivo que só recebe aquela informação, ela não roteia, ele não tem essa capacidade de replicar o sinal. Era replicar a palavra que eu queria achar. O coordenador, pessoal, geralmente é um hub Zigbee. Existem vários disponíveis no mercado e é possível até criar o seu. Eu criei o meu próprio e quero trazer um vídeo para vocês no futuro para vocês verem como ele funciona bem e é bem legal de fazer.
O roteador, ele fica em dispositivos Zigbee que são conectados diretamente à força. Então, lâmpadas, switches de tomada, né, interruptores ali, que você liga e desliga a lâmpada também diretamente na energia. Tomadas inteligentes também, que eles sempre ficam ali, nunca vão sair da energia. Então, a ideia é que todo roteador, né, todo dispositivo Zigbee que é um roteador, ele sempre fica ligado, para que ele consiga distribuir esse sinal entre vários outros dispositivos. E por fim a gente tem o End Devices. End Devices geralmente funcionam só por bateria. Então, sensores de porta, sensores de movimento, de vibração e por aí vai. Esses dispositivos eles não funcionam como roteador porque gastaria muita energia para eles funcionarem ali tranquilamente. Então aquela bateria que eu comentei para vocês que duraria 1 ano, pode ser que dure, sei lá, 1 mês por causa desse consumo direto, né? Então são esses 3 tipos de dispositivos. Com isso a gente já pode continuar com o conceito do Zigbee. Agora que a gente já entendeu esses tipos, pessoal, o Zigbee ele funciona de uma maneira que ele cria uma rede mesh, uma rede em malha. Então, todos os dispositivos roteadores que você tem conseguem distribuir sinal para os outros dispositivos também. Então vai ser muito difícil você ter queda de sinal. Quanto mais dispositivos você tem, melhor o seu sinal. Diferente do Wi-Fi, se você tem só um roteador Wi-Fi, se uma lâmpada inteligente estiver muito longe, vai ser bem difícil ele conseguir conexão. No Zigbee, se você tiver um roteador aqui, uma lâmpada aqui e outra aqui, eles vão replicar esse sinal, se eles forem roteadores, e isso vai manter a sua rede super estável ali com diversos dispositivos. E esse é um dos pontos positivos que eu queria comentar com vocês, pessoal, é a criação dessa rede em malha. Você dificilmente vai ter problemas de sinal, a não ser que você tenha algum tipo de interferência, que eu vou comentar com vocês nos pontos negativos. Outro ponto positivo também, pessoal, é que a rede Zigbee funciona na mesma frequência que a rede Wi-Fi, 2.4 GHz. Então o alcance dela é muito alto, pessoal, né? Muito alto assim, é o mesmo alcance que você tem no Wi-Fi. E por padrão também, o Zigbee envia pequenos pacotes de dados, então você sempre vai enviar pouca informação de uma maneira muito rápida, o que garante velocidade na sua rede. E como eu comentei com vocês que ele envia um pacote muito pequeno de dados, né, envia pouca informação, é muito difícil você ter aquele problema que eu comentei com vocês no Wi-Fi de segurança, porque os seus dispositivos Zigbee, eles não vão interagir diretamente com a sua rede. O que vai interagir é o hub, então é o hub que você tem que tomar cuidado. Mas todos os outros dispositivos ali você pode usar de qualquer marca, que por padrão Zigbee eles são bem seguros e não tem acesso direto à rede ali. Agora entrando um pouquinho nos pontos negativos, se você comparar um interruptor de lâmpada Zigbee e outro Wi-Fi, você vai ver que vai ter uma diferença de preço. O Zigbee ele é mais caro, então pode ter uma diferença ali de 15, 10 reais, que, né, depois que quando você compra diversos dispositivos, isso vai somando e pode ser um bolo bem grande de dinheiro. Mas tem essa diferença, né? O Zigbee ele é uma tecnologia mais proprietária ali, então tem custos para você licenciar e usar no seu produto. Outro ponto negativo é a possível interferência que o seu dispositivo Zigbee pode causar no seu Wi-Fi. Se você não planejar a sua rede de maneira bem correta ali, é possível que a frequência de 2.4 GHz do seu dispositivo Zigbee entre em interferência com os 2.4 GHz da sua rede Wi-Fi. Então você precisa ficar brincando ali com os canais das duas redes para tentar entender qual que é a melhor frequência ali para você não ter esse tipo de problema. Dá um pouquinho de trabalho isso, pessoal, mas depois que você consegue entender certinho qual que vai ser a configuração da sua rede, o negócio fica chique, fica bem rápido, funcionando muito bem. E por último, pessoal, um dos problemas também é o tamanho do pacote de dados. Então tem dispositivos no mercado que não vão ser Zigbee nunca, por exemplo, uma câmera. Não é possível enviar, por exemplo, um vídeo em 1080p, né, que a gente tem mais comumente nas câmeras, por meio de Zigbee, porque o tamanho do vídeo ele é muito grande para caber naquele pacote de dados pequeno que o Zigbee manda. Então esse pode ser um dos pontos negativos, né? Ele realmente é feito para fazer uma transferência de mensagens bem pequenas ali entre vários dispositivos, em vez de mandar um vídeo inteiro ali para o seu hub para processar, né? E entrando no Z-Wave, pessoal, eu quero juntar esses dois assuntos porque o Z-Wave ele funciona da mesma maneira que o Zigbee. A diferença é na frequência, em vez de 2.4 GHz, ele funciona em 908 MHz, então o alcance dele é bem maior que o Zigbee, tem bem menos interferência com o Wi-Fi, mas o Z-Wave ele é mais caro. Bem mais caro. O Z-Wave ele é totalmente proprietário, então quando você desenvolve um dispositivo inteligente usando o Z-Wave,
você precisa passar por todo um processo de certificação. Isso encarece e demora ainda mais na concepção do produto, né? Então, dificilmente você vai encontrar dispositivos Z-Wave no mercado. No AliExpress tem uma gama bem pequena ali de dispositivos, mas que se tivesse seria bem legal. O Z-Wave ele funciona numa frequência boa que não vai causar nenhum tipo de interferência ali. Esse é o ponto positivo. E como eu já comentei, o ponto negativo é que são poucos dispositivos e eles são mais caros que o Zigbee e que o Wi-Fi. Agora entrando um pouquinho no assunto de Bluetooth, pessoal, esse aqui é um pouquinho mais chatinho porque ele se divide em várias subtecnologias ali. O Bluetooth Classic, o BLE e o Bluetooth Mesh. O Bluetooth Classic, pessoal, ele é utilizado para fazer uma transferência mais rápida de arquivos. Então ele tem uma velocidade boa quando a gente precisa transferir, por exemplo, uma música de um celular para o outro, uma foto de um celular para um computador. Essa é a finalidade dele, né? Tem várias outras aplicações também, mas é isso que ele é muito bom. Qual que é o ponto negativo disso? Ele gasta bastante energia igual o Wi-Fi. Eu não comentei com vocês que o Wi-Fi ele tem uma velocidade bem alta, mas gasta energia? A mesma coisa acontece com o Bluetooth Classic. E além disso, quanto mais longe você estiver de um dispositivo e o outro, mais sinal você perde, o que é com todas as tecnologias, né? Mas o Bluetooth Classic você perde isso muito rápido. E foi pensando em energia que o BLE, Bluetooth Low Energy, apareceu, pessoal. Como já diz o nome, o Low Energy é de pouca energia. Então ele é muito bom para você usar nesses dispositivos conectados, como os sensores que eu comentei com vocês várias vezes nesse vídeo. Esse tipo de tecnologia vai te ajudar bastante a manter a bateria funcionando, né, o dispositivo funcionando por um tempo maior sem gastar muita bateria. Então vai durar ali seu 1 ano igual o Zigbee dura. O outro lado disso, né, é que a taxa de transferência de dados ali é menor. Mas faz sentido, né? Porque geralmente nesses dispositivos você não precisa de uma comunicação tão rápida. Então o BLE ele é ótimo para você usar nesse tipo de dispositivo, né, de dispositivo inteligente. Mas o sinal também não vai ser tão amplo quanto o Wi-Fi ou Zigbee, o que é outro ponto negativo. Por último, mas não menos importante, pessoal, a gente tem o Bluetooth Mesh que veio para resolver o problema de sinal. E ele copia um pouco, né? Na verdade, ele traz do Zigbee e do Wi-Fi uma das melhores características que eles têm, que é a rede Mesh. Então, com o Bluetooth Mesh, você consegue ter vários dispositivos que vai replicar o sinal para os outros e eles vão conseguir se conectar da melhor maneira possível. Então, você meio que tem agora essa possibilidade de não ficar refém do sinal do Bluetooth. Eu nunca fui muito fã do Bluetooth, pessoal, por causa desse problema que eu tinha comentado com vocês, de não ter essa rede Mesh. Agora com o Bluetooth Mesh e também com o Thread e o Matter aparecendo por aí no mercado, Thread e Matter eu quero comentar com vocês em um vídeo separado, porque esse eu quero aprender um pouquinho mais também para trazer para vocês sobre esse assunto. Mas agora com essa tecnologia do Bluetooth Mesh, ele começa a resolver esses problemas que tinham antes. Então talvez agora seja até uma boa ideia de começar a olhar dispositivos que funcionam via Bluetooth, caso você queira montar a sua casa inteligente, né? Uma ótima aplicação também, pessoal, para você usar dispositivos Bluetooth é se você quer usar somente em um cômodo ou você mora num estúdio, né, onde você não tem paredes ali, é tudo aberto, então você não tem aquelas quebras de sinal que uma parede poderia oferecer, né, que um banheiro cheio de azulejo também poderia oferecer. Então o Bluetooth é ótimo para você usar em ambientes que são pequenos, né, então você não vai ter problema de conexão ali. Em ambientes maiores eu repensaria, utilizaria o Bluetooth Mesh, Zigbee ou até mesmo o Wi-Fi. E agora que a gente passou por todos os exemplos, pessoal, vou mostrar para vocês um exemplinho que eu fiz bem bobinho aqui no Photoshop, mas que eu acho que vai ajudar vocês a entender bastante. Bora lá! Pessoal, cá estamos nós com o exemplo que eu montei aqui para vocês. Isso aqui é uma planta da casa que eu tirei da minha cabeça, né? Eu fui desenhando um monte de quadrado aqui para ver até onde ia. E a gente tem o nome de todos os cômodos da casa, né? Garagem, sala, cozinha, fundos, corredor, quarto e por aí vai. E cada lâmpada dessa aqui, pessoal, é uma lâmpada inteligente. Então você vai conseguir conectar nela via Wi-Fi, Zigbee ou Bluetooth. Eu preparei os 3 exemplos aqui para vocês. Eu não preparei o exemplo do Z-Wave porque é a mesma coisa que o Zigbee. O que muda é a distância que você consegue conectar nesse dispositivo, né? Mas, pessoal, a gente vai começar a falar do Wi-Fi sem nenhum repetidor. Bora lá! Eu ativei o Wi-Fi aqui para vocês, pessoal, e uma coisa que eu quero comentar é que esse exemplo ele é bem simples. Então, em nenhuma das tecnologias eu estou considerando interferência, quebra de sinal por causa de parede, nem nada. Então, pensa que esse sinal aqui eu tô falando como se fosse a céu aberto, né? Então, não vamos levar muito ao exato de como isso funcionaria. É mais um exemplo para vocês entenderem como é que funciona.
Então, esse Wi-Fi aqui, pessoal, o nosso roteador aqui, ele tá dentro de um escritório bem no canto da casa, o que é muito comum, né? Geralmente, quando a gente instala a internet na nossa casa, vem alguém instalar pra gente, nem sempre fica na melhor localização disponível. Nesse caso aqui é igual, ele ficou aqui no escritório e ele é bem ruim, né? Não tem um alcance muito grande, como vocês podem ver nesse círculo verde. Nesse caso aqui, somente a lâmpada do escritório, essa lâmpada do fundo e essa também vai ser conectada ao roteador, o que significa que quando você tentar acessar pelo seu celular, por exemplo, um assistente de voz, nenhuma das outras lâmpadas vão funcionar. Você não vai conseguir controlar elas porque elas estão fora do sinal. E é por isso que a gente tem o Wi-Fi com repetidor ou o Wi-Fi com a rede mesh, que eu vou ativar ele aqui agora. Agora, pessoal, eu ativei aqui a opção de Wi-Fi com repetidor, né? É como se fosse uma rede mesh aqui, o Wi-Fi. Como vocês podem ver, a rede do escritório ainda está aqui, mas eu instalei vários outros pontos, né, vários outros access points, outros roteadores em outros pontos da casa. Então a gente tem um aqui na cozinha, bem no cantinho, a gente tem um no meio da casa, a gente tem outro na sala, no quarto, no outro... Não, nesse quarto aqui nem tem, na verdade. Mas com todos esses pontos a gente conseguiu fazer um mapa completo da casa e cobrir todas as lâmpadas. Então a gente tem essa lâmpada do quarto funcionando, a gente tem essas lâmpadas do fundo funcionando sem nenhum problema. Então isso resolveu o problema de conexão que a gente teria, né? Então você acaba gastando mais porque o Wi-Fi, o aparelho, né, o roteador, o access point, ele é um pouquinho mais caro, mas agora você consegue cobrir a sua casa inteira. Como eu comentei com vocês, pessoal, a taxa de transferência do Wi-Fi é muito alta, então você vai conseguir conectar nesses dispositivos e transferir informações sem nenhum problema, vai funcionar tudo super rápido. Um dos problemas que eu tive que me fez mudar de Wi-Fi para Zigbee foi quando eu precisei trocar de roteador e trocar de SSID, né, de nome da rede Wi-Fi. Porque eu tive que ir em cada um dos dispositivos resetar e configurar tudo de novo. Cara, isso foi um inferno. Foi muito chato de resolver porque você não pode simplesmente resetar todos de uma vez. E no meu caso, os modelos de roteadores eram diferentes e tudo mais, e isso acabou dando um pouquinho de incompatibilidade das lâmpadas com a minha rede Wi-Fi. Eu tentei manter a mesma configuração, mas por algum motivo isso não funcionou. Só funcionou quando eu dei o reset nela e ela conectou de novo. Então isso pode acontecer e foi um dos problemas que me fez olhar e falar assim, tipo, putz, não, vou pro Zigbee porque é um padrão só e eu não vou ter esse tipo de dor de cabeça. Mas agora que a gente saiu do Wi-Fi, que é uma ótima alternativa, né, caso você queira usar na sua casa inteligente, a gente vai pro Zigbee, o Zigbee com router, né, eu dei uma olhadinha aqui. Então cada lâmpada dessa aqui vai ser um router, não vai ser end device nem nada. Então bora lá. Aqui, pessoal, agora na casa aqui, você pode ver que no Wi-Fi a gente tem um círculo verde normal, que era o sinal que a gente já tinha, mas agora ao lado dele, pessoal, a gente tem uma caixinha. Esse aqui é o Hub Zigbee, é um pouquinho difícil de falar. Mas esse aqui é o hub que vai controlar todas as mensagens ali, né, todo o fluxo de rede e vai mandar tudo isso convertido para sua rede por meio do seu roteador. Então esse aqui é o sinal Wi-Fi. E como eu disse, todas essas lâmpadas são routers, e o que vai acontecer? Eu vou tirar o Wi-Fi aqui e vou ativar o Zigbee. Todas as lâmpadas têm o mesmo alcance do que o Wi-Fi, né? E cada uma delas vão se conectar uma em cada uma, né? Então essa lâmpada aqui se conecta nessa, que conecta nessa, que conecta nessa, que vai conectar nessa e por aí vai. Então eles criam essa rede mesh automaticamente sem você precisar fazer nada e vai cobrir a sua casa inteira. Então, se você tiver um sensor de movimento, por exemplo, bem aqui na sua garagem, né, bem nesse lugar onde está meu mouse, ele vai funcionar tranquilo, porque ele está coberto na rede. Se você tiver um outro sensor bem aqui na ponta também, está coberto, vai conseguir funcionar normalmente. No caso você queira ter, tipo, câmeras, né, por exemplo, que funcionam por meio de Wi-Fi, seria recomendado você ter tanto a rede de Zigbee assim, quanto uma rede Wi-Fi com diversos repetidores, porque se você quisesse colocar uma câmera aqui na garagem, como o Wi-Fi não chega, só o Zigbee, a câmera não se conectaria na sua rede, né? Você precisaria de repetidor do mesmo jeito. Mas o Zigbee, ele funciona muito bem caso você tenha só esses tipos de dispositivos, né? Então, você não precisa ficar preso a só um tipo, você pode juntar a sua rede Wi-Fi e Zigbee e ter uma solução muito boa ali. Esse aqui foi o Wi-Fi, o Zigbee com dispositivos routers, mas também, pessoal, é possível você encontrar dispositivos que não são roteadores, então você precisa de um repetidor Zigbee, que funciona como se fosse um roteador, igual o roteador Wi-Fi. Nesse exemplo aqui agora, pessoal, a gente ainda tem o nosso sinal Wi-Fi e a gente tem o nosso hub,
Só que agora eu instalei vários repetidores em vários cômodos aqui da casa, né? Então eu instalei dois aqui no quarto, né? Um nesse quarto e nesse outro. Instalei no cantinho da sala, no cantinho da cozinha. Eu só esqueci de instalar um aqui no meio para pegar essa lâmpada daqui de baixo, mas todas essas que estão cobertas pelo roteador Zigbee vai conseguir funcionar de maneira tranquila, né? Sem nenhum problema. O que acontece é que, né, você vai ter diversos outros dispositivos conectados só nesse roteador, em vez de você conseguir distribuir tudo entre a rede, né? Quanto mais dispositivos conectados, mais pesado a sua rede também pode ser. Então, se sua rede Wi-Fi não for de qualidade, se sua rede Zigbee não for de qualidade, pode ser que você tenha um problema ali de gargalo, né? De muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas com o Zigbee, dessa maneira, você consegue também expandir o sinal e usar em todos os seus dispositivos. E agora, pessoal, vem o Bluetooth. O Bluetooth é um exemplo bem interessante que eu quero comentar para vocês, porque tem diversas maneiras que esses dispositivos podem se conectar e funcionar, né? O primeiro, pessoal, que é um dos jeitos que muitos dispositivos funcionam, é que eles utilizam o seu celular como um gateway, como um hub. Então, cada lâmpada dessa aqui vai se conectar no seu celular para funcionar. Qual que é o ponto negativo disso? É isso aqui. Imagina que você chegou na sua casa aqui, né, com o seu dispositivo Bluetooth, com o seu celular, e você está aqui na garagem. Nesse momento, você pode ver que você não tem controle de nenhuma das suas lâmpadas. Você não consegue acessar nada. Você só consegue acessar a partir do momento que você começa a entrar na casa. Então aqui você tem acesso às duas lâmpadas da garagem e uma do corredor. Na hora que você entra na sala, você tem acesso só à lâmpada da sala, aqui do quarto você tem a do quarto e do banheiro e por aí vai. Então você tem esse limite, né, de funcionamento que pode deixar uma experiência muito ruim na sua rede. Você vai ter diversos dropout de conexão, vai acabar ficando super pé da vida porque o negócio não funciona. Mas isso é característica dessa tecnologia mesmo. Aí, por isso que veio o Bluetooth Mesh, né? O Bluetooth Mesh, você vai ter diversos hubs dentro da sua casa, ou o dispositivo vai ser um hub em si, e eles vão se conectar entre si para resolver esse tipo de problema. Então, quando você for montar uma rede Bluetooth, é bem interessante você estudar cada dispositivo para entender do jeito que ele funciona. Se você pegar uma rede em que o dispositivo conecta só o seu celular, por exemplo, ou só um hub específico, vai ser muito ruim. Você não vai ter uma experiência legal, vai ter diversas falhas de conexão e por aí vai. Esse foi um dos motivos de me fazer fugir um pouco do Bluetooth, né? É para isso também que o Thread tá aí, que como eu comentei, eu vou fazer um outro vídeo separado. Agora, pessoal, lembra que eu comentei com vocês que o Bluetooth é ótimo para caso você vá usar em só um cômodo? Se liga só, aqui por exemplo, imagina que você tem um hub Bluetooth no seu quarto. Ele vai funcionar no seu quarto inteiro. Então, se você tiver diversos sensores aqui, ele vai funcionar. Se você mora num estúdio, imagina que a gente está num estúdio e não tem nenhuma parede. Esse sinal vai aumentar, porque você não vai ter interferência das paredes. Então, ele vai funcionar de maneira mais tranquila ali para você. Então, é bem caso a caso, né? Você precisa estudar bastante como que é o seu ambiente, o que você quer fazer para ter um melhor aproveitamento da sua rede e dos seus dispositivos. E esses aqui foram os exemplos, pessoal. Acho que a gente já pode finalizar. Espero que vocês tenham entendido bastante aqui com esse exemplo. Não é um exemplo muito bonito, mas foi o que deu para fazer aqui para que ficasse bem ilustrado para vocês. Mas bora lá, bora finalizar o vídeo que foi bem legal essa explicação. E agora fechando, pessoal, a conclusão é que não tem uma tecnologia específica para você usar na sua casa. Vai sempre ser uma mistura de várias coisas. Então, misturar Wi-Fi com Bluetooth, Wi-Fi com Zigbee, sempre precisa de um estudo para você entender o que você quer fazer, né? Qual que é o objetivo que você quer atingir. Ah, eu quero ter câmera e sensores de movimento, sensor de porta? Beleza, você vai usar a câmera com Wi-Fi e os sensores com Zigbee, por exemplo, ou Bluetooth. Ah, eu quero ter diversas lâmpadas conectadas e diversos sensores e não vou querer nenhuma câmera? Beleza, eu utilizo o Bluetooth Mesh ou só o Zigbee, isso vai funcionar. Então, o interessante é que vocês entendam o conceito de cada uma das tecnologias, os pontos positivos e negativos, para que você no final consiga entender o que você quer, qual o objetivo que você quer atingir construindo a sua casa inteligente. Lembrando, pessoal, que é muito importante você fazer esse tipo de estudo, não é só para você entender, mas é para você também economizar dinheiro, porque quando você compra um dispositivo diferente, incompatível, um hub incompatível, no final você vai acabar gastando mais dinheiro do que deveria, né? E esses não são dispositivos
tão baratos assim. Ainda mais considerando a alta do dólar e por aí vai. Então, a gente sabe como é que é, né? Comprar tecnologia é um pouquinho complicado. Então, com esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham... espero que eu tenha passado algum tipo de informação para vocês que te ajudem na sua decisão de compra. Eu usei, nos vídeos aqui de exemplo, eu usei bastante dos dispositivos da Aqara. A Aqara é uma marca que eu gosto bastante de usar. Eu vou trazer uns reviews deles, dispositivo deles aqui para o canal, mas eu também quero trazer de outras marcas também. Eu usei bastante Sonoff, que funciona muito bem, e outros dispositivos Zigbee genéricos, que são muito bons também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixem um gostei, um comentário, se inscreva no canal. Se eu falei qualquer bobeira aqui de alguma tecnologia, me enganei com alguma coisa, deixa nos comentários aí que também vai ser muito importante para eu aprender também. Né? Tecnologia sempre muda, então a gente sempre precisa ficar atualizado. Eu posso não saber de tudo, mas outras pessoas sabem de outras coisas que a gente pode ir complementando aqui. E é isso, pessoal. Grande abraço, até mais. Falou!